é um jogo mesmo, assim, de mental. Eu tava precisando de acertar. Quando eu acertei, falei, pronto, a Olimpíada ano que vem, a gente vai copiar. Eu tava tão concentrado de passar a linha de chegada que eu nem... Era só uma passei uma linha de chegada e fui medalhista. Mas não tinha noção que era uma medalha olímpica. Então essa medalha é representação de uma família mesmo. Olá, olá! Antônio Curti aqui. Vamos para mais um Além das Linhas Olímpico. A gente já teve muitos atletas olímpicos e hoje tem mais um que gosta muito de NFL também, hein? Se você gosta de NFL, a gente vai falar sobre isso hoje. Caio Bonfim está fazendo nessa semana 1 ano da medalha que ele conquistou em Paris no ano passado na marcha atlética e prepara o lenço, porque foi uma entrevista bastante emocionante, falando sobre família, sobre carreira, sobre desafios. Foi bem legal. Uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer disparado. Lembrando, o nosso programa é trazido a você por kto.bet.br. Tá aparecendo o QR Code para você dar aquele temperinho a mais, aí aquela emoção a mais em vários campeonatos ao redor do mundo. E claro, lembrando sempre, jogue com responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Se inscreve no nosso canal, like no vídeo e agora vamos para mais uma entrevista. Caio, obrigado pela presença. Eu vou contar um bastidor já para começar. Foram 20 quilômetros hoje, você está aqui com a gente. 20 quilômetros. Teve Troféu Brasil hoje. Troféu Brasil na pista são, curiosidade, 50 voltas. 50 voltas, 400? Faz sentido. 50 voltas ali, 20 quilômetros. E aí teve recorde, né? Recorde brasileiro e sul-americano de pista, né, e do campeonato. Então foi um grande dia. Cara, como que faz 20 quilômetros de marcha atlética, o dia continua? Muito treino. Quanto você costuma treinar? Porque a Então, prova é de 20, mas o treino como que é estruturado? Então, eu faço em média de 25 quilômetros por dia, somando, né? E a gente tem o primeiro período e o segundo período. O primeiro período é o principal, a gente faz 20, 22, à tarde 6 quilômetros. E aí é separado, por exemplo, segunda, quarta e sábado, esses quilômetros maiores. Terça e quinta a gente faz um tipo de treino que é chama treino intervalado. Em vez de eu fazer 15 quilômetros, faço 15 vezes 1.000 metros. É para treinar outros valências. Então é assim que é estruturado. Para segmentar. Aí tem fisioterapia, tem academia. Então a vida para isso, de muitos quilômetros, a vida de um marchador, maratonista, é muita rodagem que a gente fala a palavra. Né? Então, por isso que faz 20 quilômetros a gente consegue, porque a gente acaba fazendo mais. Né? Acaba fazendo mais e a prova é o menos, né? Mas acho que isso vale para muita coisa na vida, né? Quando... Eu lembro que uma vez o nosso produtor aqui, o Gui, primeira vez que a gente gravou 2 entrevistas no mesmo dia, ele falou, pô, Curti, acho que vai ser um pouco pesado e tal. Eu virei pra ele assim, irmão, já fiz 5 horas seguidas de beisebol. Vai ser um passeio no parque fazer 2. É um pouco isso, né? Tipo, você faz mais no treino pra, entre aspas, entre grandes aspas, fazer menos na prova. Tira uma curiosidade também em relação à prova. Existe algum tipo de... Eu não vou dizer provocação, mas quando você tá no pelotão, no topo da prova, você olha pro lado, o cara olha pro seu lado, como que define isso, o ritmo? Então, tem a um parte ritmo mental também, né? muito mental, muito mental. Porque, assim, toda competição você tem que lidar com seus fantasmas já ali, né? Aí tem os 20 quilômetros. Tem um adversário que quer te vencer. A marcha atlética tem uma curiosidade que, se eu não estiver fazendo aquele movimento direito, o árbitro pode me dar falta. Isso, eu ia entrar nesse ponto daqui a pouco também. Então, tudo isso é mental. Você está lidando com vários fatores que você não pode errar. E tem um ritmo coletivo. E ninguém determinou, mas pelo clima, pelo percurso, vai ficando aquele ritmo. E aí, um vai forçando para testar alguma coisa, outro vai ficando mais no meio do pelotão, se resguardando. Então, naquele momento, você está todo mundo se estudando. É um xadrez, assim. Então, olha para o lado, vê a respiração, tem um feedback do treinador que está te passando. E você conhece também, por exemplo, uma Olimpíada, ali a gente se conhece já, porque a gente já... Compete várias vezes e sabe qual é a característica maior daquele atleta. Então, é um jogo mesmo, assim, de mental. Tem vários arquétipos diferentes, então. Tem, às vezes, o cara que é um pouco mais de resistência, Sim. um cara que é mais de entre aspas, velocidade. Por exemplo, na Olimpíada, se você pegar minhas primeiras voltas, eu estou bem na frente. Por que eu estou na frente, cara? Porque eu fiz uma estratégia de sair mais rápido, porque tanto o equatoriano quanto o espanhol, eles são os campeões mundiais do 35 quilômetros, que é outra prova que não tem na Olimpíada, mas tem no Campeonato Mundial. Então são caras que, se você fazer uma prova lenta no começo, no final eles estão sobrando. Então você tem que deixar a prova chata para eles. Então eu saio na frente para provocar e não deixar uma prova confortável. E ninguém compra, fico lá sozinho. E aí quando junta com o pelotão, no final o equatoriano ganha, eu sou prata e o espanhol é bronze. Então quer dizer, a galera não comprou a ideia e perderam a medalha, porque eu levei.
Porque eu sabia que no final não podia deixar. Então você vai sabendo quais são os atletas e como eles estão bem na temporada, você já vai montando a sua estratégia. Tem algum stint, assim, que é mais importante? Tipo, os 5 quilômetros finais, os 5 iniciais, ou vai variando? Não, final. O 12 é a metade. A prova é de 20, a metade é o 12. O 12. E a partir do 15 é meio... A gente chega a 17 km por hora nesse final aí. Então Caramba! é muito rápido. Então esse final, quem não tem perna, não adianta ter raça, vontade, você tem que ter perna. Nossa, eu não tinha ideia que batia 17 km por hora no final, porque o meu a marcha recorde- é mais difícil do que correr, do que andar. O meu recorde, eu tenho 3 minutos e 53 por quilômetro. E é 16 km por hora. Então a média dos 20 km. Então nesse final a gente está ainda muito mais rápido. E como que foi? Lógico, a gente tá falando da prova em si, que eu acho que é bem interessante esse detalhe. Eu lembro de estar assistindo, a gente tava conversando, tem a entrevista depois, claro, na Casa TV, que foi fantástica, mas eu lembro de estar assistindo. Como que foi a hora que você acordou no dia da prova? Cara, acordei, hoje era a minha 4ª Olimpíada. Uhum. Então, por isso que eu até largo mais forte. Porque eu falo, cara, eu não tenho mais tempo de... Porque a Olimpíada sempre é mais lenta no começo, por causa de... Se eu errar, a próxima chance é daqui 4 anos. Eu falei, cara, eu já fui todos esses anos. Hoje é o dia. Tenho que ir lá conquistar, né? Porque você não acorda medalhista, né? Hoje é o dia de eu conquistar essa medalha. Hoje é a oportunidade de eu conquistar. Então, quando eu acordei, com muita vontade, né? A vontade de performar e mostrar tudo o que eu tinha. Então, eu estava muito concentrado, tinha treinado muito bem, sabia quais objetivos fazer, então eu acordei muito tranquilo, inclusive. Mas pronto para que o alto rendimento exige isso, né? Uma competitividade, assim, assassina, sabe? Você tem que... Não posso perdoar. Hoje não é dia de perdoar, de falhar. E os resultados que você teve no Rio e em Tóquio acabam influenciando isso, né? O Rio eu sou 4º. E acho que o resultado mais cruel que existe na Olimpíada disparado, né? E eu fiquei muito perto da medalha, muito perto. E aí você fica anos desenhando o que eu podia ter feito de diferente. É igual uma jogada que o cara, né? Se o Russell dá seu pé, botasse o machão limpo para correr e fica aquele perguntando a vida toda, cara, e se eu tivesse apertado em tal quilômetro, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E aí, Tóquio, eu venho resolvido. Eu já sei como ganhar a medalha em Tóquio. Aí, pô, sou 13º. O que aconteceu para você sair de 4º para 13º? Eu acho que a pandemia me atrapalhou um pouco, porque os espaços públicos foram fechados, eu não podia treinar em parque, não podia treinar na pista, e meus adversários, nos países deles, treinando com toda a estrutura. E a gente vivendo aquele epicentro lá, que era uma loucura. Sobreviver já era... É Tóquio 2020, mas é 2021. Foi em 2021, né? Então foi muito difícil para mim. Os países não me recebiam. O Brasil, como ficou na mídia chamando muita atenção, os países não recebiam a gente. Então eu ia ter uma competição. Imagina você jogar uma Libertadores, final de Libertadores, e não se testou. Não fiz competição, não fiz nada. Então eu fui para Tóquio com uma prova. Eu fiquei em quarentena num hotel, 14 dias no Equador. O cara me recebeu no aeroporto com roupa de apicultor, assim. Então, sério, ficamos 14 dias no hotel, fizemos essa competição, foi a única prova que eu fiz para ir para a Olimpíada. Então imagina você ir para o grande evento da sua vida sem se testar. Então eu não tinha um ritmo competitivo. Quando largou, as 3 primeiras voltas, estava todo mundo muito à frente. Né? Eu acho que foi até um grande resultado o meu 13º. Isso que é interessante, né? Porque às vezes alguém olha, bate o olho e fala, nossa, 13º, tudo bem, pô, Olimpíada, índice olímpico, um negócio incrível. Mas parece que é ruim, só que quando você contextualiza toda a situação de não poder treinar, de não poder competir e também conhecer os adversários, né, da questão do ritmo, no final das contas, 13º foi um resultado bom. Porque o que o teste faz? É como qualquer outro esporte. Você aprende a fazer vários tipos de prova. Entendeu? Tem jogo que você tem que estar com o time melhor defensivamente. Tem jogo que você tem que estar com um ataque melhor. Jogo terrestre, jogar na marcha do mesmo jeito. Tem provas que você tem que sair mais rápido. Eu não fui testado em provas que saía mais rápido. Tinha que sair, o final tinha que ser rápido. Eu não fui testado também. 33 graus, 91% de umidade. Eu não estava pronto pro que é uma coisa que você não tem em Brasília também, né? Não tem em Brasília. Lá é 20% nesse exato momento. Então, esse mês de setembro é diferente em Brasília. Então, esse foi o meu desafio. Quando eu cheguei ali, eu não tinha... Todos os testes que se eu tivesse feito durante a temporada me deixava mais maduro para os jogos. A gente está falando da pontinha do iceberg, que é a Olimpíada. Todo mundo está muito bem preparado. Né? Então, mas tanto que eu fui o 13º, o 12º foi equatoriano. E na outra Olimpíada, foi medalha de ouro. Prata. Então você vê que vivemos um cenário parecido de realidade. Queira ou não, por mais que tivesse um contexto de, putz, você não conseguiu treinar, não conseguiu competir, mas
deve ter te machucado a sequência, né? Você bate na porta de uma medalha olímpica, é quarto lugar, em 2016, aqui no Rio, né? Então no Brasil. Aí tem toda essa situação, 2021. E aí o ciclo olímpico é menor, são 3 anos até Paris. Como que ficou sua cabeça? Como que você manteve a motivação depois de 2 resultados que são aquém do que você sabia que você podia fazer e a idade vai chegando, então talvez você já comece a ter dúvida de tipo, putz, será que em Paris eu vou estar bem? Como que você lidou com isso no dia a dia? Então, quando eu ainda tô em Tóquio, eu tô com aquele sentimento assim, vou tentar mais uma vez, vou ter uma nova chance, vamos tentar. Aí daqui a pouco você vai colocando isso mesmo. Poxa, mas eu vou estar com 33 anos na próxima Olimpíada, faltam 3 anos, aí me deu uma cansada. Essa frustração me deixou cansado. Eu tive uma sensação de cansaço, assim, de falar, poxa, velho, de desânimo, né? Uhum. Cara, eu tava muito mais treinado, de chance perdida, né? E ali eu tenho uma conversa comigo mesmo, né? De falar assim, tá bom, mas você pode... Tu acredita mesmo que tu pode ser medalhista olímpico? E eu tinha aquilo no coração, a chama ali. Eu posso. Então vamos tentar de tudo, cara. Vamos tentar de tudo. E aí eu lembro de fazer uma lista, tipo assim, eu quero comer melhor, me alimentar melhor, eu quero dormir melhor. Eu lembro que um dos pontos era obedecer todos os profissionais que trabalham comigo. Eu quero Tá. passar a linha de chegada em Paris e nenhum profissional falar assim, ah, mas o Caio não fez a fisioterapia de direito. Ah, o Caio não tratou bem a alimentação. De Eu fiz deixar isso tudo. até a última gota. E aí eu venho para 2022 como esse teste de, será que essas escolhas que eu fiz vai valer a pena? E aí me empolga muito, porque eu sou medalhista em todas as provas que eu fiz em 2022, só não no Mundial, sou sexto no Mundial. Só que aí eu pulei de 13º para sexto. E aquilo me deu uma empolgação. Cara, esses detalhes estão fazendo a É diferença. ponto de vista, né? Porque também pode parecer que, putz, sexto, para muita gente pode olhar e falar assim, não é um resultado bom. Mas é exponencial. Quanto mais perto do topo, do primeiro lugar, mais difícil é subir uma Não, eles posição. largaram 60 pessoas. Você tá entre os seis do mundo. E eu falo, cara, tá bom, ótimo. Mas é isso, é o máximo. O que mais você precisou fazer do sexto até a medalha de prata? Então, o que tá faltando? Aí 2023, eu tô bem na temporada regular, mas eu tô errando nos playoffs, cara. Tá. Eu preciso ser mais no jogo importante. Eu vou fazer aqui uma confissão. Você gosta de fazer a prateleira de quarterback, né? Sim. E eu fiz em 2022 para 2023 a prateleira de embaixadores. Porque eu falei, você e aí? fez? Tá. Porque a gente sempre acha bom, né? E se eu fizesse uma prateleira, quem seria? Eu lembro que a linha de meio lá era o cara do Buccaneers lá, como é que é o nome dele? O Baker Mayfield? Ele era linha bem... Era a linha né? média, sim. Então eu falei, será que eu sou esse cara? Porque às vezes tu quer ser campeão e tu é a linha mediana, que eu tenho que subir de nível. E eu não tenho elenco, né? É o meu trabalho. E eu lembro de fazer esse perfil e eu comecei a perceber que eu tinha uma chance, eu me sentia, eu tava no nível dos caras que estavam ganhando medalha. Você tava na primeira prateleira. Eu tava na primeira prateleira. Então, nesse 2022 para 2023, eu venho muito... Por que eu tô te falando isso? Porque eu lembro de um comentário seu, você pode pegar o vídeo aí, você bota o Dak Prescott, tava ganhando só jogos de time pequeno. Os jogos bem decisivos, que era de divisão, de o jogo de ele time... sumia, assim. Caía dentro da temporada mesmo. E eu falei, cara, será que eu não tô com esse perfil? Porque eu tô ganhando medalha em todas as temporadas, em todas as competições, mas não tá todo mundo reunido. Quando chega todo mundo, porque quando você vai para Portugal para uma etapa do circuito mundial, vai só um chinês. Entendeu? Na Olimpíada vai 3 chineses, 3 japoneses, 3 italianos. É o epicentro. Quando junta todo mundo, você tá... O que você tem que fazer? E ali, a partir dali, eu sou treinado pelos meus pais. Né? Minha mãe foi uma ex-machadora, depois virou treinadora, e meu pai era o treinador dela. E eu sentei e falei, cara, eu preciso acertar nesse detalhe. E aí a gente fez um trabalho crescente. A gente gosta de ir para altitude. Você falou de um diferencial. A gente gosta de ir para altitude. A gente tirou uma ida para altitude. E a gente ia fazer um trabalho que eu ia chegar no máximo que eu pudesse aqui no nível do mar. E aí quando chegasse no limite, eu tivesse batendo todos os meus recordes, Paris não é tem mais nível do como mar, subir. né? Brasília é 1.200. Mas Paris É nível do mar. Tá. E aí a gente vai fazer o seguinte, para esse grande evento nós vamos para altitude. Só num grande evento agora. Nós vamos fazer o máximo que você puder aqui, que eu quero que você chegue da melhor forma possível. Aí em 2023 eu ganho medalha em todos os campeonatos do circuito mundial, sou campeão do circuito mundial, e aí eu vou para o mundial, sou medalha de bronze. E aí fez essa diferença, bato o recorde brasileiro, bato o meu recorde, e nesse momento a gente entendeu que esse era o perfil que a gente tinha que usar para Paris.
Então, te explicando lá da sua pergunta de 2022, 2023, o que aconteceu nesse ciclo de 3 anos, e aí foi legal de ser 3 anos para mim. E como eu estava querendo respostas rápidas, se fosse 4 anos, talvez ia ser... Eu não estava precisando de tempo, eu estava precisando de acertar. Quando eu acertei, foi pronto, a Olimpíada ano que vem, a gente vai copiar. E a gente copiou todo esse perfil. Qual foi a última competição antes da Olimpíada? Foi uma prova na Espanha, que é o nosso Roland Garros, que é em La Coruña. E eu faço 1h17 com um tempo muito forte. Por que seria Roland Garros? Porque ela é bem famosa, tradicional, tem muitos anos e sempre tá todo mundo reunido. Então ela é uma prévia de um grande slam, assim. Por isso que ela é um nível alto para a Olimpíada. Então a gente faz ela antes de ir para essa altitude. E eu faço uma grande marca que a gente não estava esperando. Porque eu só tinha feito essa marca vindo da altitude. Entendi. E ainda antes da altitude, você já fez isso? Cara, você está pronto para Paris. E aí a gente vai para altitude com uma equipe multidisciplinar, muito forte, né? Com fisioterapia, bioquímico, né? E fisiologista, fazendo tiro, colhendo sangue, sabendo todo o meu nível para a gente chegar ao melhor que eu podia. O comitê acreditou em mim também nessa história. E aí a gente vai para Paris no auge mesmo, da nossa forma. A altitude é importante porque aumenta glóbulos vermelhos, o ar ser mais rarefeito, então você treina uma condição mais hostil. Bem mais hostil. Para quando estiver no nível do mar. Ele aprende a se recuperar melhor também. Aí quando você vai pro nível lá, tem abundância. Aí você precisa fazer uma adaptação também quando volta. Entendi. E aí a gente foi para Paris e foi o que aconteceu. E aí, em uma das suas entrevistas, e foi uma parte que me emocionou muito, você disse que nos quilômetros finais você sente a mão de Deus te guiando. Que é esse sentimento? O que aconteceu? A marcha atlética, você pode tomar 2 faltas. Na terceira, você vai para um pit line, tipo um curralzinho assim, tu fica lá parado por 2 minutos. E depois volta. Se você tomar 3, tchau, medalha. Você pode terminar a prova, mas você não vai ganhar medalha. 2 minutos, e eu tô com 2 faltas no final. E é aquela hora que você fala, e aí, se eu frear, porque o espanhol, ele foi 4º em Tóquio. Eu sou 4º do Rio. Tava 2 caras que já foi 4º. Ele não vai soltar o osso. O italiano é o campeão olímpico de Tóquio e campeão mundial dentro desse ciclo. Então, um grande atleta. Eu, cara, como é que eu tenho ganhado desses caras? Quero levar uma medalha para casa. Tô com 2 faltas no quadro, eu não posso arriscar, eles podem arriscar. E aí foi a hora que eu fui pra fé. Quem tomasse falta ali estava eliminado. Os dois estavam com 2 faltas também? Não, eles não tinham falta. Eu só tinha 0 falta e você com 2. E tinha uma árbitra espanhola que você pode... O árbitro, quando ele não tá gostando da sua marcha, ele te dá um aviso. Ele mostra que não tá legal. E a espanhola já tinha me dado. Depois das 2 faltas, a espanhola me deu. Eu disputando com o espanhol. Você estava pendurado até no Cara, então fui pra fé mesmo e senti paz. Então eu senti que Deus estava segurando minha mão. E essa foi minha oração, né? Deus, se eu passar sozinho ali, vamos me botar no pit line. Mas se o Senhor for comigo, eles não vão te parar, não. Essa foi minha oração na última volta. E eu sinto muita paz naquele momento. Foram 5 quilômetros assim? Foi no 17º eu tomei 2. Foram 3 quilômetros. São 3 quilômetros assim. Mas a oração foi na última volta. E bate um sino. A última volta no atletismo, bate um sino. Quando bateu esse sino, eu falei, Senhor, se eu passar ali sozinho, eu vou pro pit line. Mas se o Senhor for comigo, eu sou medalha. E eu queria a prata. Porque eu sempre seguro, já teve outras oportunidades que eu segurei e levei o bronze. Eu tenho 2 medalhas de campeonato mundial com bronze. E justamente por causa disso. Dessa vez eu falei, não, Senhor, eu quero... E quando eu senti aquela paz, eu fui só administrando. Então, se você olhar minha última volta, eu tô só olhando para trás, administrando, e o cara não vem comigo, o espanhol. Ele não busca. Ele não consegue, e eu tô assim, sobrando. Eu falei, coloca energia na técnica e vamos. Tanto que eu me emociono muito depois da entrevista, porque isso tava tão forte que eu não curti. Você vai sacando, né? Eu sou medalhista, eu não fiquei. Não caiu a ficha. Quando eu passo a linha de chegada, aí você tá entendendo o que aconteceu, e aí o repórter pergunta assim, Caio, você é medalhista olímpico. Aí cai a ficha. Bum, isso. Essa frase mexia muito comigo. Por isso que tem uma emoção. Por causa dessa carga toda que eu levei no final, eu estava tão concentrado de passar a linha de chegada que eu nem... Era só uma passei uma linha de chegada e fui medalhista. Mas não tinha noção que era uma medalha olímpica. Quando fala medalhista olímpico... Aí você entende, aí cai a ficha, porque você já cruzou linha de chegada em muitas competições, mas aquela não era diferente. Porque é um sonho. Ser medalhista olímpico era um sonho. Eu lembro do Caio indo para a primeira Olimpíada, que era um sonho ser chamado de atleta olímpico. E você vai ter uma medalha olímpica. Então foi muito forte. O que é assim, depois que cai a ficha? Porque o que eu acho fascinante da Olimpíada é que, e não é uma questão de ego, mas é uma questão de orgulho. É diferente ego e orgulho. Como que é pensar, tipo, de todas as pessoas no mundo que fazem isso, eu sou uma das 3 melhores? Eu lembrava do Vanderlei, que eu assisti à prova. 2004 até. 2004, com aquela repercussão do padre, aquela coisa.
E eu fiquei, caramba, será que as pessoas estão me vendo como eu via o Vanderlei? Claro que o dele foi com uma repercussão muito maior, mas era o cara do atletismo que a gente assistia de criança lá em casa. Então, quando eu encontro minha mãe, assim, que ela é minha treinadora e tá lá, e aí eu não tinha palavras, aí eu gritei de lá, de longe, né? Mãe, somos medalhistas olímpicos. E ali foi a primeira vez que mexeu muito com esse orgulho, assim. Caramba, minha mãe foi 7 vezes campeã brasileira. Foi campeã ibero-americana. E ela teve índice para 96, Ela né? fez índice para 96, chama Índice A. Sai no jornal. Nós temos a reportagem Janete Janete Sena Bonfim. Temos o jornal cortado. Faz índice para Atlanta e vai para sua primeira Olimpíada. E o Brasil, 2 meses antes, muda o critério. Uma bagunça esportiva que estava ali e cria um índice chamado Índice AA. A gente acredita que foi feito para não levar a marcha atlética, porque era tão forte, que a mulher que ganhou a Olimpíada não fez essa marca para ir. Tão forte. E foi muito forte para a gente ver minha mãe chorando, que não foi para a Olimpíada, toda vez contando essa história que bateu na trave. Quando a gente vai para Londres 2012, eu e meu pai falando, quem disse que você nunca foi para a Olimpíada? Vamos para Londres. Quando eu falo medalhista olímpico para minha mãe, porque o filho é... Para ela tá realizada em mim, né? Mas você poder realizar um sonho de uma mãe de estar na Olimpíada, mas de ser medalhista olímpica, e ela fez parte disso. Porque minha mãe é treinadora técnica. Eu não fui desqualificado. Foi porque a treinadora trabalhou comigo, me ajudou. Então aquele momento foi muito especial de sentir orgulho, assim, de falar, caramba, eu sou medalhista olímpico. Até hoje é difícil entender isso. Eu não tenho tanta noção do que aconteceu. Qual a primeira coisa que passa na sua cabeça quando coloca uma medalha em você? A primeira coisa que passou na minha cabeça é engraçado. Uma feira de ciência na escola que o ano olímpico, o tema era Olimpíadas. E aí eu falei, pai, tenta achar uma tocha olímpica, cara, pra gente botar no nosso stand, vai fazer maior sucesso. Meu pai conhece um monte de gente do esporte olímpico e tal, e ele não consegue. A minha primeira lembrança é essa, da feira de ciência, e eu falo assim, se tiver feira de ciência do meu filho, a gente vai levar a medalha olímpica agora. Foi a primeira, mandei pro meu grupo, que a gente tem ainda, são muito amiga, eu mandei isso, você não acredita. A primeira coisa que eu pensei foi naquela nossa feira de ciência. Porque é simples, cara, esses valores que a gente leva. A gente fala do herói olímpico, de tudo, mas quando a gente vai para a essência da construção do humano que levou para os Jogos Olímpicos, são essas simplicidades, essas coisas simples do cara que assistia na TV o Bolt em 2008. São essas coisas que vão pensando, você fala, cara, eu tenho uma medalha olímpica, eu tô nisso, cara. Então foi minha primeira lembrança no estádio de France, quando tudo. E tinha uma história curiosa também, eu nunca quis pegar uma medalha olímpica, eu tinha uma superstição. A única medalha olímpica que eu ia pegar ia ser a minha. Eu entendo. Eu tenho isso, eu tinha isso com o Tom Brady. Eu não posso ver o Brady jogar, porque se eu ver o Tom Brady jogar, eu vou saber que ele é humano, que ele existe. Ele é o meu maior ídolo, né? Então, eu entendo essa questão meio de tipo... E aí eu meio que senti assim... Pertence tanto a você que você cria uma relação. Exato, um simbolismo. E aí, fazer questão de nem ver, nem olhar. tocar. E minha esposa gostava de mandar todo dia de manhã, no camping. Eu não fui pra altitude. Bom dia, se acostume com a sua medalha. Eu falei, você pode mandar do pódio? Porque eu só quero ver no dia que ela for minha. E quando ele coloca no meu pescoço, que todo mundo que pega tem a impressão, é muito pesada, né? Eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar. Caramba, ela é muito pesada no pescoço. Aí eu toco a primeira vez e olho pra ela, cara, foi muito legal. O que você sente quando você vê a medalha agora? Cara, a história de uma vida que não é só a minha, né? Dos meus pais também, né? Acho que isso é muito bonito, né? Porque sua mãe... Cara, meu pai primeiro, porque ele é um professor de educação física que fala, na escola que eu lecionar, eu vou dar atletismo. E aí ele passa num concurso público, colégio público, funda um grupo de atletismo dentro da escola e saem 2 atletas olímpicos. Imagina cada professor tirasse atleta olímpico. Sim. Nesse grupo tá minha mãe. Eles se apaixonam ali na escola. Ele professor dela, toda aquela... Mas foi tudo legal mesmo. E aí, casam. Nasce a necessidade de fundar um clube. Porque os alunos começaram a se destacar e não tinha como ir para competições fora de escolar. E aí, eu tô na barriga da minha mãe, em 1990. Eles assinam um clube, Centro de Atletismo Sobradinho, que é uma cidade satélite de Brasília. E nasce esse projeto social que revelou tantos atletas olímpicas, que meu pai é o treinador, que botava 15 meninos dentro do carro. Eu cresci com meu pai fazendo isso, na década de 90, destruindo o carro dele. Funcionário da Fundação Educacional, funcionário do Banco Central.
e gastando o dinheiro dele, os amigos dele com a BMW, e eu falava, pai, por que os seus amigos têm tudo carrão, o senhor não tem? Aí ele falou, porque eu tenho esse projeto. E eu gosto do meu dinheiro nele. E Deus quis que o medalhista olímpico desse clube, desse projeto, é o filho. Então, quando eu pego toda essa história e chego numa Olimpíada e viro atleta, eu comecei a viver o sonho deles também. Não porque era uma pressão, mas porque era tão natural, essa paixão que eu tinha por eles. Eu tenho um irmão mais velho, ele é de 86. Ele não tem essa mesma visão que a minha. Ele é jornalista. Ele pegou a parte de comunicação dessa história. E ele estava em Paris também. Quando a gente olha um pro outro e fala, caramba, aquela decisão que... Porque minha mãe começa a marchar, Kurt, porque ela volta da minha gravidez e ela quer competir. E ela fazia 10 mil metros. E meu pai falou, ó, as 2 atletas que eu tenho do 10 mil metros, só pode escrever 2 por prova naquela época. São muito melhores que você, eu não posso tirar nenhuma porque você é minha esposa. Mas você quer competir? Ela quero. Tem uma prova aí que não tem ninguém inscrito. Fala, qual? Marcha atlética. Eu vou fazer. Então, naquele dia que ela toma aquela decisão de fazer aquela prova, e ela vai bem, claro, estava sozinha, ganhou, mas um treinador de marcha elogia, chama ela para treinar. E aí meu pai depois pega ela como atleta mesmo. E aquele dia, aquela escolha que ela fez de uma prova que ninguém fazia, refletiu num filho, um medalhista olímpico. Então, o que representa? Desculpa florear tudo, não, porque imagina. Essa medalha, ela representa tudo isso, cara. As escolhas do meu pai que me deram a oportunidade, além genética, de... Cara, quantas vezes chegavam pessoas e falavam assim, Caio, eu acho melhor você treinar com outras pessoas, porque seus pais não vão entender direito, talvez vocês podem perder a relação de pai e filho por causa disso. E eu falava, cara, se não for com eles, eu não quero ir, não. Eu quero ir com eles, porque eu acredito no trabalho do meu pai. E quando atletas do meu pai trocavam ele por outro treinador, não, eu acho que eu prefiro outro treinador, outro perfil. E às vezes ele chegava em casa meio chorando e ele usava uma frase assim, fulano me abandonou. Era a palavra que ele usava. Quando o cara trocava de treinador, ele falava, fulano me abandonou. E eu tinha aquilo no coração. Cara, eu nunca vou abandonar o trabalho do meu pai. E aqui, talvez é o doutorado dele, é a confirmação, a prova de que o trabalho dele é perfeito. Então, essa medalha representa muito. Eu acho que eu posso ganhar outra. Mas essa aqui representa todo esse sonho, cara. Um cara que acreditava no sonho das crianças. Porque eu falava, pai, esse menino é bom? Ele é ser campeão, mas ele ainda não sabe ainda não. Só eu que acredito por ele ainda. Então eu vi que em algum momento ele acreditou em mim, sem eu saber. Então essa medalha é representação de uma família mesmo. Bom, Libertadores Sul-Americana estão de volta aí com a fase de mata-mata, hein? Agora não tem choro nem vela, hein? Agora em diante, quem perder 2 jogos está eliminado. Ou se perder um, empatar o outro, enfim, vocês sabem como funciona, né? Pensando nisso, KTO trouxe para vocês essa maravilha que é o ganho aumentado, é o boost. O ganho aumentado nada mais é que aquela cereja em cima do bolo, mas essa é cereja mesmo, tá? Não é chuchu que colocam calda de cereja, essa é cereja mesmo. Funciona assim, só vale para Libertadores Sul-Americana essa promoção e você tem que fazer a aposta via BetBuilder em 3 seleções diferentes e a odd mínima da múltipla tem que ser 3, tá? Então não vale combinar lá 1.2, 1.2, 1.2, não. Tem que ser 3 a odd mínima e você tem um ganho aumentado de até 25% com limite de R$500. Para mais, consulte termos e condições e dê esse temperinho a mais. Essa competição que já é temperada, né? Aliás, a comida peruana é bastante temperada, falando em Libertadores Sul-Americana. Enfim, entra lá na kto.bet.br e lembre-se de ativar o ganho aumentado nessas condições. Consulte os termos e condições apenas para maiores de 18 anos e jogue sempre com responsabilidade. Agora, vamos de volta com a entrevista. Pô, mas essa história da prateleira de quarta-feira é verdade, cara. É verdade isso. Eu acho que eu comentei alguma foto sua quando você... Quando sai a notícia que vai ter o primeiro jogo da NFL, você faz um texto. Quantas vezes eu fui pra escola, eu era o único que gostava. Eu escrevi naquele comentário, poxa, você fez muita diferença e tal. Você não sabe, mas você fez parte de algum momento loucura, meu. Assim, nunca poderia imaginar que um atleta olímpico no ciclo olímpico, na preparação, pegaria uma loucura que eu crio e usasse isso, porque foi porque às vezes importante para você. Quando né? a gente é racional e aí não tem o efeito clubista, a gente consegue colocar cada um no seu lugar, né? Eu gostava dessa ideia. E eu falei, cara, imagina se eu me colocar aqui, como onde eu vou, né? Eu gosto desse sistema de prateleira porque eu acho que o ranking ele é muito subjetivo, assim, sabe? E eu acho é muito difícil você definir, tipo, você, o equatoriano, em condições normais. Pode ser que um dia o cara ganhe, pode ser que outro dia outro cara ganhe, pode ser que você ganhe. Mas quando é prateleira, é tipo, cara, em condições normais,
esses dois têm condição de competir pela medalha, então eu fico realmente emocionado de saber que enfim, uma loucura que eu faço, tipo, em casa, assim, tipo, é muito louco, Esse assim, é o poder da a gente rede saber. social e da internet, que vai invadindo lares, né? É isso. Caio, quando você disse pra mim o que você sente quando colocam a medalha no seu peito e você faz a referência da Feira de Ciências, da tocha olímpica, mas quando você começa a chorar, da onde vem aquela lágrima? É alívio? É mais um desabafo, É desabafo? porque você ser atleta no Brasil não é fácil. E ser, não me vitimizando e tal, mas e ser atleta de marcha atlética, porque eu tenho 3 filhos. Meu pequeno agora tem 20 dias. Nenhum pai pega um recém-nascido e levanta esse aqui, vai ser um grande marchador. Talvez no Brasil, um jogador de futebol. O cara fala, vai ser um grande jogador de futebol. Quando você decide a fazer marcha atlética, a primeira coisa que falta é o apoio moral. Você vai para a escola, professor, você é campeão, eu fui segundo do mundo quando eu estava no ensino médio, professor, quero saber não, tem prova amanhã. Ninguém, aí você vai para a rua, você reboladinha, que a marcha tem, você é xingado. Você vai para um almoço... Teve alguma vez que você estava treinando e algum idiota alguma passou? Vez? Todas as vezes. De 2007 que eu começo a marchar a 2016 no Rio de Janeiro, na minha cidade, todas as vezes. Todas as vezes, não teve um dia. O cara, tipo, faz questão Todo de abaixar dia. o vidro pra te ofender. Todo dia. De carro. Óbvio que de pedestre o cara, uma vez só. Eu fui muito xingado por um cara de pedestre, que tava parado, assim. E o que me chamou a atenção foi as pessoas passando no parque e aquilo não... pouco importa, sabe? Então, essa era... Quando eu falo um pouco do choro, dizer assim, esse cara... desabafo também. Valeu a pena. Valeu a pena acreditar que eu podia. Por que eu me emociono com a minha família? Porque faltou apoio fora. Mas dentro de casa não faltou. Então, eles foram minha base. Quando eu chegava em casa, minha mãe cai, mulher marchando de shortinho na década de 90, eu via isso, e vamos. Eles não sabem para onde você quer ir. Eles não sabem quem é você. Eles não sabem, o Brasil não sabe o que é marcha atlética. E aí você vai para a Rússia, eu já fui numa prova na Rússia, tinha boxagem em 2008, com 100 mil pagantes de marcha atlética, na rua. Você fala, caramba, dá autógrafo. Em casa eu tô sendo xingado. Então, onde eu tô indo? Onde eu quero chegar? Cara, eu quero ser atleta olímpico. Quero ser medalhista olímpico. Então, quando você passa aquela linha de chegada, passa aquele filme. Esse é o choro. Do filme de tudo que eu passei mesmo, assim. E ser grato também pelo aquele momento. Tem isso também ali. O choro de falar assim, cara, consegui chegar. Consegui ter esse orgulho do Brasil poder saber que tem um marchador medalhista olímpico. E aí, quando eu encontro minha esposa, ela pegou minha rede social e ficou atualizando assim, vai subindo seguidores, ela, seu trabalho está sendo reconhecido. Então, aquela emoção, no final, era isso. De poder falar, cara, onde eu consegui chegar com um sonhozinho de um menino, sabe? Então, esse é o choro daquela entrevista. Vai ser difícil hoje. Vai ser difícil. Eu me identifico, claro que é uma situação completamente diferente, mas porque hoje dá para falar que você colocou a marcha atlética no mapa no Brasil, né? E o meu esforço, desde que eu era adolescente, todos os dias foi, não estou falando, pelo amor de Deus, que eu sou o responsável, que eu tenho o mérito maior, não é isso. Mas o meu esforço sempre foi para colocar a NFL no mapa. E também guardadas as proporções. Se eu saísse com uma camisa de futebol americano ou um moletom que nem você está usando na rua, eu sofri preconceito já também, completamente diferente, mas machuca. E poder olhar para trás e ver que valeu a pena, é diferente, totalmente diferente, não estou me colocando no seu lugar, pelo amor de Deus, mas eu consigo me identificar, né? Porque no seu caso, uma coisa que muita gente tinha preconceito, ainda tem, infelizmente. Acho que no caso da NFL ainda tem gente que ainda vai ter preconceito, mas é esse amor por algo e não importa o que os outros achem ou pensem, é uma coisa muito maior, né? Era um sentimento de que eu estava tocando, era músico e não tinha plateia. Esse era o sentimento que eu acho que você tinha mesmo. E aí um dia tem alguém lá assistindo, tem alguém gostando. E aí mexe mesmo com a gente. Eu acho que esse sentimento seu eu senti
no ano passado, quando a gente teve o jogo aqui no Brasil, né? Packers Eagles, que me pegou muito, eu falei sobre. A gente chegou muito cedo no estádio e tava vazio a Neoquímica, e aos poucos foi chegando famílias e amigos. E aí, quando eu vi tudo lotado, eu falei, caramba, tipo, é isso, valeu a pena. Então, eu consigo me identificar, guardadas as proporções, né? Novamente, não estou querendo comparar meu trabalho a uma medalha olímpica, mas de valer a pena mesmo. Caio, eu tinha lido sobre, e queria te perguntar, que você incluiu 2 Olimpíadas no seu objetivo. Que, claro, o objetivo era Paris, mas que Los Angeles 2028 já estava meio que no pacote. Como que foi esse planejamento? Então, naquela conversa que eu tive comigo mesmo, você acha que tem chance mesmo? Eu tenho. Aí eu olhei para frente e falei, cara, eu vou tentar tudo. Eu vou me entregar 100%, Paris e Los Angeles. Não garanti que só Paris eu podia chegar em Los Angeles, né? E aí vem uma medalha e que você renova as energias. Então eu coloquei nesse cálculo Paris e Los Angeles. Então foi a partir daí que nasceu aquela conversa de eu tenho chance, eu não vou desistir, porque se eu não conseguir em Paris, eu ainda vou tentar em Los Angeles. Se você ficasse em quarto, se você tomasse a falta a mais ali... seria cruel, mas eu você não ia largar... Tava dentro do meu planejamento lutar. Por isso, quando fala de Los Angeles, eu ainda tô aqui na mesma chama. Entendeu? Porque foi a meta que eu coloquei. Eu acabei não perguntando, até a gente tá conversando no bastidor aqui com o Gui, puxando um negócio que você gosta, que obviamente eu gosto também. No futebol americano, a falta de segurada, o holding, a gente brinca que tem toda jogada. Às vezes o árbitro vê, às vezes ele não vê, às vezes ele passa pano. Na marcha atlética não rola isso, não? Rola. Tipo, não de maldade do árbitro querer favorecer alguém e tal, mas passa. Que é a questão de tirar o pé do chão, né? Sim, porque o que acontece? Como é subjetiva, tem um fator psicológico que interfere na sua percepção, entendeu? Por exemplo, os países tradicionais, Espanha, China, Japão, Itália, toda hora está revelando talento. E é uma escola que todo mundo sabe que é boa, tecnicamente também. E aí, quando tem um espanhol lá na frente, para ele é natural. Um brasileiro... Uma vez eu subi no pódio nessa de La Corunha, que o cara não conseguia ler meu nome. Um brasileiro mesmo foi medalha. O cara não acreditava. Então, sofria isso. A gente pode pegar, vou te dar um exemplo aqui. O São Paulo contrata um ponta da Angola. Aí todo mundo, cara, vamos ler, esse cara joga bem? Agora, São Paulo contrata um ponta da Espanha. Uhum. Aí todo mundo, São Paulo tá bem, contratou um espanhol, tu viu lá? Nem sabe se eu tava angolano, é 10 vezes melhor. Então essa percepção acontece na marcha. Então quando eu entrava na prova, ele me analisava e eu tinha que ser mais bonito do que o espanhol, porque eu estava sendo analisado, até eu conquistar. Você podia errar menos. Não podia errar menos. Então tinha isso. Tanto que o espanhol e o italiano não tem falta nenhuma, o brasileiro tem duas. Você chegou a rever a prova e falou, puta, mas essa aqui... Cara, nós tínhamos um biomecânico filmando toda a minha prova com uma inteligência artificial analisando minha parte técnica na prova de Paris. Ele passava por mim, ele vai me dar o feedback. Tá maravilhoso, tá perfeito. E mesmo assim você tomou 2 faltas. Eu tô com 2 faltas. E se for fazer a mesma análise com aí ele com fez os com outros, o espanhol, talvez... eu flutuava menos. Isso não é bem bom falar, mas eu flutuava menos. Aí eu falava, e agora? Ele falou, tu não tem bandeira, tu não tem a camisa da Espanha, mas acho melhor. Foi essa frase. Que loucura, cara. Então a gente teve todo esse estudo em cima para que eu chegasse lá bem melhor, um sarrafo lá em cima para que não acontecesse nenhum problema. E isso, infelizmente, é uma realidade do esporte brasileiro quando vai competir fora. Eu sou muito fã de automobilismo também, e o Senna sempre falou isso, que tipo, se você é latino-americano, você vai competir na Inglaterra, tal, nas categorias de base do automobilismo, você tem que ser melhor que o europeu. Eu faço aula de violino, meu professor estudou na Suíça. E ele fala que o europeu é primeiro o país dele e depois o europeu. Aí depois ele pensa, tipo, brasileiro, japonês, que é uma coisa que não rola aqui tanto, talvez na América Latina, né, dessa irmandade entre os países, mas na Europa isso acontece muito. A gente gosta muito do estrangeiro, tanto que quando você conquista alguma coisa lá fora, você ganha muito valor aqui. Eles não têm isso, entendeu? Mas eu acho que isso é do ser humano também. Por exemplo, se a gente pegar o futebol, o Marrocos lá chegou na semifinal de Copa do Mundo. Todo falavam, poxa, que campanha do Marrocos, parabéns, está ótimo. Mas quem disse que para os jogadores está ótimo? Eu quero ser campeão do mundo, entendeu? Então, essa é a visão que o europeu tem da gente às vezes. Pô, um brasileiro, 4º? Tá ótimo, nunca chegou nem entre os 8. Você sofreu algum preconceito, algum campeonato assim? Já. Uma vez eu fui desclassificado numa prova em Poděbrad, na República Tcheca. Essa prova é muito tradicional.
Porque a marcha atlética, ela nasce antes de ter carro. Uhum. Então anda de uma cidade para outra. E os mercadores eram os melhores nisso. Por isso que é marché, de marcha. Marché é mercado em francês. E essa prova ela é muito tradicional, que era de Praga a Podebredt, dá 100 quilômetros. Então as provas de marcha nasceram com essa distância louca aí de 100 quilômetros. E ela tem 108 edições, essa prova. Eu já fui campeão dela. Só que em 2014, 10 anos antes de eu ser campeão dela, eu fui desqualificado no quilômetro 14. E o organizador da prova me mandou um e-mail. Caio, a arbitragem já estava mal intencionada antes da prova e eu vi. Eu não podia fazer nada, mas prometo para você, queria que você voltasse, não deixasse de vir, mas eles nunca mais vão arbitrar aqui. Então, acho que foi essa que mais eu senti alguma coisa pré-prova. Porque se eu tivesse mal tecnicamente na prova, é uma coisa, mas eles já tinham uma conversa antes da prova. Então, foi essa vez que eu acho que eu sofri alguma coisa por ser, não sei do perfil que estavam desenhados lá. Como que nasce a marcha atlética? Porque a maratona tem toda aquela história folclórica da Grécia Antiga, dos 42 quilômetros quebradinho ali. Como que nasce a marcha atlética em especial, assim? Então, dessas viagens. E aí tinha sempre um cara que... Eu quero que entregue alguma coisa, alguma mercadoria, alguma coisa na outra cidade. Esse cara é o caminho mais rápido. Aí vamos fazer uma competição de quem chega mais rápido nisso aí? E aí tinha uns caras que estavam meio correndo, né? Aí cria uma regra. Porque o inglês que gosta de sistematizar, né? O 42, 190 metros da maratona é por causa dos ingleses. A marcha atlética também. Vamos criar uma regra porque eu acho que os caras estão correndo. O que caracteriza uma corrida? Tirar o pé do chão. Tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão e entrar com a perna dobrada. Tem que entrar com a perna esticada na marcha também. E aí foi criada. Aí, bem na época, que estava bem popular na Europa, o Barão de Coubertin faz os Jogos Olímpicos de Paris, o primeiro, e aí na segunda edição a marcha atlética já entra, porque ela é bem popular. E aí falou, não dá para ser 100 quilômetros, não tem público, não tem mídia, não tem nada para isso. Vamos jogar para 50. Era 50. E aí, já na terceira edição, já tá 20 quilômetros, que é igual essa agora. Que aí fixou. Mas ficou 20 e 50, até Tóquio 2021. Você acha que você conseguiria fazer 100 quilômetros? Eu fiz os 50. Eu fui nono na Olimpíada do Rio, nos 50 quilômetros. Cara, que loucura. 3 horas e 47 minutos. O que passa na cabeça, assim, tipo... Loucura. O difícil é o treino. É o treino. Porque lembra que eu falei daquele volume no começo? De quilômetros diários. Então, se preparar para uns 50 quilômetros, para uma maratona, o desafio é o treino, cara. Porque é muito quilômetro, muito quilômetro. E o corpo e a mente vai tentando sabotar, de tipo, não, desiste. Cara... Como que luta contra esses pensamentos? Então, é muito difícil o início dessa planilha, quando você lê lá. Tipo assim, segunda-feira 24, quarta-feira 26, sábado 30. Aí na outra semana 28, 30 e 34. Tá. Aí você fala, meu Deus, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí vai te matar. O que me fez bem foi muito difícil, o processo todo, e fazer a prova também foi difícil. Mas aí quando eu retorno pro 20, que a planilha é 18, 20 quilômetros, aí eu tô achando uma maravilha. Então me fez muito bem pro 20, me amadureceu. Mas esse processo todo aí é hábito. Não é disciplina, tipo, não tem o cara falando, hoje eu não estou motivado, mas sou disciplinado. Não, é hábito, cara. Hábito e responsabilidade pelo que você está fazendo. Você teve, por mais que você tivesse história na família e tal, você teve vontade de fazer alguma outra modalidade do atletismo? Não. A pista de atletismo do estádio Agostinho Lima de Sobradinho é minha segunda casa. A do meu pai é a primeira. Eu virei atleta de visitar ele lá. E a gente fez tudo. Ele gostava de levar a gente. Fiz salto de distância. Eu digo porque a Maureen fala um pouco sobre isso na entrevista que a gente fez. Ela tem, acho que o recorde sul-americano do 100 com barreira com dela. Barreira, Mas o meu, o que aconteceu? Eu era muito lento. As provas que eu gostava, salto em altura, salto de distância, 100 metros, meu pai pegava o tempo e falava, você é muito lento, cara. Eu sou fundista, seu irmão sua mãe é. E aí só que quando você é criança, não dá para saber. Eu com 8 anos, a gente já corria 6, 7 quilômetros. 8 quilômetros, meu pai e meu irmão. Então a gente já tinha muita resistência. E aí, eu não sei que dia eu aprendi a fazer marcha atlética. Porque minha mãe era marchadora e não lembro o dia que eu aprendi. Eu sempre soube fazer marcha atlética. Então ele Você não consegue lembrar um dia de eu criança, não lembro. Tipo... Meu pai falava que a gente fazia assim, mãe, a gente sabe fazer essa reboladinha aí, e seguia ela. Então eu não lembro o dia lá, sei lá, 3, 4 anos, mas eu não tenho memória. Então eu sempre soube. Aí ele percebeu, cara, ele tem muito preparo físico. Ele sabe fazer a técnica, que a maioria das crianças não tem. Desde os 10 anos ele já me inscrevia em prova. Então eu vivi do atletismo de marcha atlética. Nem corrida eu fiz. Nem corrida. Você foi vocacionado.
É Deus, é destino, sei lá. É uma E o coisa, olhar do meu pai ali o tempo todo, que ele tem esse uma olhar. coisa Né? muito forte, assim, tipo, como é realmente. E quando eu digo destino, pode parecer que não tenha mérito, não tenha treinamento, mas realmente era uma coisa que era para acontecer, né? Então, a medalha, ela é o simbolismo também dessa escrita. Meu pai uma vez recebeu uma carta de um cara falando que ele era um atleta frustrado, que na casa dele até os cachorros eram atletas, que ele botava todo mundo para treinar, por causa da gente lá. Mas era aquela vida nossa, era muito natural, foi tudo muito orgânico esse acontecimento da marcha. E você falou da sua infância, você passou por problemas de saúde quando você era criança, né? E era uma criança com muito problema. Eu tive, com 7 meses eu tive meningite bacteriana, entre a vida e a morte. 1 ano e 2 meses eu comecei a andar, eu tive uma síndrome chamada síndrome de Blount, onde minhas pernas se entortaram. Com 2 anos e 8 meses eu fiz cirurgia, quebra a tíbia e a fíbula, engessa até o quadril. Então brinco que Deus me treinou. É tão irônico, né? Que eu tenho que entrar com a perna dura, esticada. E não tenho lembrança também. Não tenho lembrança dessas pernas tortas, que eu fiz a cirurgia com 2 anos e 8 meses. E meus pais nunca me trataram, cuidado, você já fez isso. Os médicos achavam que poderia entortar de novo, porque como entortou uma vez, até eu ter a maturidade óssea, poderia entortar. Nunca entortou. A gente volta 18 anos depois pro doutor, e ele falou, eu tô com o seu prontuário desde 93 aqui pra você voltar, e você nunca voltou. Aí minha mãe falou, ele nunca mais entortou as pernas, eu não voltei. Aí ele falou, a gente tem uma novidade, ele ainda é atleta da marcha atlética. Ele, não acredito, não é possível. Pô, quando você for para uma Olimpíada, volta aqui. Não pode entortar a perna, é muito forte, é muito simbolismo. Loucura. E aí, toda vez que eu vou para a Olimpíada, eu faço um grande resultado, vão lá fazer a matéria, que ele nunca quis aposentar, esse doutor, chama Álvaro, lá no Sara Kubitschek, né, que é referência em ortopedia lá em Brasília. E a gente sempre faz matéria. E é legal que ele fala, o pedacinho dessa medalha é minha, eu me sinto o profissional mais bem pago do mundo. Então, essa história da perna é muito forte. Recentemente, eu fui dar uma palestra que tinha uma criança que tinha síndrome de Blount e ia fazer a cirurgia. E a mãe ficou super feliz de saber minha história, que deu certo. Você fala, caramba, eu nunca imaginei que... Ela é rara, né? Então, e eu sou o único atleta da história que teve essa síndrome e foi para uma Olimpíada. E agora medalhista olímpico. Então foi uma superação, assim, que eu acho que mais dos meus pais, né? Mas é legal porque, de alguma forma, encoraja as pessoas, né? Tem alguma prova, eu perguntei isso para a Mal, eu acho uma pergunta interessante. Tem alguma prova que você gostaria de fazer de novo? Tem. Que é você deu esse exemplo do futebol americano do Russell Wilson Super Bowl 49. Tem alguma prova que você olha e fala, puta, eu queria muito voltar no tempo e tipo, fazer aquela prova de novo? Qual? Doha, no Catar. A prova foi feita às 11 horas da noite, 43 graus. 20 km de marcha atlética. E eu fui pro pit line. E eu acho que eu superei tanto o calor, me adaptei tanto ao calor, só que eu tirei um pouco da técnica. Tá. Eu acho que eu teria trabalhado melhor a parte de força, para chegar um pouquinho melhor tecnicamente, porque eu fui 13º, imagina, tinham 60 atletas, eu tomei a penalização de 2 minutos e ainda fui 13º. Eu acho que eu ganharia medalha. Escapou, sabe? Escapou. Então eu queria ter uma nova chance de fazer. Eu acho difícil, porque esse lugar foi muito criticado, né? Fazer uma prova nesses lugares. E eu acho que eu perdi uma chance de superação que eu tava comigo. Então eu queria ter feito... Tava muito bem, muito bem. Os últimos 5 km eu era o cara mais rápido da prova. E aí eu vou pit line. Então eu acho que eu queria ter cuidado mais da minha parte técnica. Não acho que a arbitragem foi injusta, não. Eu tirei cuidado mais da minha parte técnica para não perder essa grande prova. E tirando a Olimpíada, qual que você acha que foi a sua maior conquista na carreira? Tirando a Olimpíada? Um sul-americano na Colômbia, em 2013. Porque o melhor machador da época chamava Eider Arevalo, ele era tipo o Neymar, que a gente 91, né? Lembra do Neymar em 2013? Época, sim. Ele era a sensação, e a gente foi competir lá, e para eu me classificar para o Campeonato Mundial, eu tinha que ganhar a prova, na casa dele. A prova era 6 horas da tarde, mudaram para 8 horas da noite para passar tipo na TV aberta deles, principal, tudo pensando nele, e eu ganhei dele faltando 50 metros. Um tirinho assim no final, e aquele dia foi muito forte, porque ele era... Quando ele era novo, ele era meio assim, prepotente. Ele cantava durante a prova, jogava água em mim, falava que vamos lá, campeão, hoje é seu dia. E é legal essa história, meu assessor gosta que eu conte ela sempre, por isso que eu vou contar. Tem uma hidratação durante a prova, a gente não faz 20 km sem hidratação, então tem um posto de hidratação. Quem fica lá é o seu treinador. Então ele fica com uma garrafinha assim, aí você passa e pega. E aí o treinador dela ficava assim, faltando umas 8 voltas, e meu pai... Era meu pai que estava nesse dia. Minha mãe não mistura, não. Minha mãe é bem certona, assim. Meu pai estava com as emoções, assim. E o cara dava a garrafa para ele e falava, vamos, gigante.
hoje é seu dia. Vamos, gigante, hoje é seu dia. E aí aquilo foi perturbando meu pai. Aí faltando assim umas 3 voltas, aí o cara passou, ele pegou a garrafa e ele gritou, gigante, hoje é seu dia. Aí meu pai gritou de lá, e eu só tenho a voz dele aqui de memória. Aí ele gritou de lá, Davi, hoje você sabe qual é o final da história. E aí eu lembrei que era o Davi e Golias, vou pra cima. E aí foi a hora que eu arrisquei ultrapassar ele e ganhei. E a torcida foi me vaiando, foi muito legal ganhar dele naquele dia. Então esse dia, tirando os Jogos Olímpicos, eu acho que foi um clima de Libertadores mesmo. Clima de Libertadores total. E eu lembro eu gosto de terminar e ajoelhar assim, e aí quando eu viro, é no outro lado da pista, depois de abastecendo. Meu pai tá dançando, então imagina um senhor, cabeça branca, dançando. Então me marcou, porque é um privilégio que o esporte me deu, de poder ter essa oportunidade de viver esses momentos com meu pai. Então me marcou muito esse dia, por causa do gigante e do Golias, daquela sacada da narrativa toda que foi construída. Então bem... É uma medalha simples, cara. Ela nem chega perto da beleza dessa aqui. Mas ela tem Mas ela história... tá lá na minha casa. Legal. Você comentou sobre os desafios de ser atleta no Brasil, de ser atleta olímpico, de ser atleta de um esporte que não é o futebol, né? Porque a gente já teve aqui no Além das Linhas a Virna do vôlei, enfim, o Giovannone no basquete. A gente já teve basicamente aí quase todas as modalidades aqui. Depois que você ganhou essa medalha de prata, houve mais interesse de patrocínio privado ou... Teve. Eu ganho menos que eu mereço, viu? Não, sem dúvida. Isso comparado a países da Europa, dos Estados Unidos, não tenho dúvida disso. Claro que... Mas pelo menos já existe mais apoio. Existe. Foi um momento especial, a Olimpíada fura a bolha. Eu sempre tive o apoio da Caixa, por exemplo. Né? Posso falar aqui? Sim, claro. Então ela sempre apoiou antes, isso é legal falar de apoiar antes e tudo. Mas sempre foi mais público, Bolsa Atleta, né? Tanto da Secretaria de Esporte de Brasília, quanto do governo federal, sempre me apoiando. A gente tinha uma conversa pré-Olimpíada com a Puma, e aí depois esquentou e foi muito legal, porque é uma galera muito humana também, que eu gosto desse perfil, ajuda o nosso projeto lá também. Então deu uma melhorada, né? Palestra, mais evento, isso é importante, porque a gente também tem o objetivo de popularizar a marcha atlética, né? Eu sempre falo isso, que eu não quero que... Poxa, um dia a gente ganhou marcha atlética, 30 anos atrás com um cara lá. Eu quero ser a geração de prata, igual lá de vôlei, que um dia chegou a de ouro. Isso é uma ignição mesmo. Ignição. Então a gente trabalha para que tenha novos praticantes, a gente consiga colocar nos jogos escolares, tá nos jogos da juventude, tá tendo vários praticantes nesses eventos, é muito legal. Então esse foi um boom, assim, bem legal. Né? Então tem mudado esse cenário, a gente tem construído, agregado mais valor nisso, né? Que eu acho que as redes sociais têm dado esse poder agora, porque antigamente a TV fechada, às vezes, passava conta, né, da grade, não dava para passar vários jogos ao mesmo tempo e tal, e com a rede social o cara consegue acompanhar o Caio da marcha atlética, outro do tênis de mesa, né, da canoagem, a galera conseguiu ter outros olhares para esses esportes, e eu acho que isso está abrindo mais oportunidade também nessa parte privada. Semana passada teve um evento dos Dolphins aqui em São Paulo, que várias crianças, escolas públicas, particulares, mas enfim, várias crianças conheceram o futebol americano, o flag. E eu fiquei muito emocionado de ver aquilo, né? Porque, no meu caso, como você falou, parecido com o seu, era uma coisa muito solitária e eu acho que aqui no Brasil não era tão comum, né? As crianças conhecendo já uma idade, né, mais precoce, vamos dizer assim. Como foi o meu caso com a NFL, como foi o seu caso com a marcha atlética. Na marcha atlética, desde a sua medalha, você começou a ver mais as crianças se interessando? Já teve algum técnico de juvenil que entrou em contato? Isso está crescendo? Tem crescido. O que me surpreendeu foi uns Jogos da Juventude, ele tinha marcha atlética, aí ficou um tempão sem ter, aí por conta dos meus resultados voltou a ter, e eu fui padrinho, e aí fui assistir a prova da marcha, teve que ter 2 baterias porque não cabia de menino. Legal. Então de alguma forma encorajou esses meninos a fazer e aos treinadores a trabalhar com ele, porque não dá para trabalhar sem. E de onde vem um marchador? Ele chega numa pista de atletismo, vai fazer atletismo, e aí consegue, vai testando qual é a modalidade, que o atletismo é o esporte mãe e o mais democrático que tem. Né? O cara salta para cima, tem lugar. Salta para frente, tem lugar. É veloz, é resistente. Os mais fortes com peso. E isso tudo. Então, os treinadores estavam direcionando para a marcha. E eu vi essa mudança. Então, foi muito legal esse dia do Jogo da Juventude. Porque a gente sabe que é assim, né, que nasce. Porque vai ter 20, 30, 40 meninos, aí sai 2 diferentes. Que vão representar o Brasil.
Então, eu acho que esse foi o primeiro sinal da medalha. E 2028, como que tá a sua expectativa? Ainda falta aí 3 anos, 3 anos basicamente, né? Porque é no meio do ano. Sim. E como que tá a sua preparação? Sua meta é a medalha e uma meta realista, na sua visão? Quando você ganha uma medalha, ninguém quer menos que outra medalha, né? E Claro. eu entendo isso, essa pressão, talvez é um privilégio, né? Você quer estar tanto entre os melhores do mundo e agora você não vai reclamar da cobrança. Agora, desses 3 anos, cada ano tem a sua demanda especial. É assim que a gente faz essa preparação. A gente não fica olhando só para a Olimpíada. Então, esse ano, em setembro, tem o Campeonato Mundial em Tóquio, de atletismo. Ano que vem tem o Mundial de Marcha Atlética. Vai ser em Brasília. Brasília ganhou como cidade sede. Para você isso aí vai Poxa, ser... é um sonho realizado. E 2027, que é o ano pré-olímpico, que é muito importante, que é outra coisa que na pandemia atrapalhava, que a gente não teve o ano pré-olímpico. Tem Jogos Pan-Americanos e Campeonato Mundial. O PAN em 2027 aonde? Lima. Lima. Era na Igual pra Colômbia, você, Barranquilla, Lima de e novo. mudou para Lima. Tá. 2031, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí, cada ano você vai fazendo esse trabalho para essa demanda daquilo que eu te falei. De 2022, 2023, 2024 eu fiz e a gente vai fazendo esse trabalho. Então, esse ano a gente, hoje, com esse resultado que eu tive no Troféu Brasil de bater o recorde sul-americano, não dá confiança de que o trabalho está sendo bem feito para a gente chegar da melhor forma possível em Tóquio. Porque é engraçado que fala-se muito em ciclo olímpico, mas no fundo, se você ficar só pensando na Olimpíada, vai ser contraproducente, né? Não, você tem que trabalhar... Tem que dividir esses 4 anos em etapas menores para ter até metas mais tangíveis, né? Um curto prazo que tenha um resultado, uma medição, o que precisa melhorar, o que... Não, e você trata esses grandes demandas do ano como uma Olimpíada. Esse é o barato. Então, o Mundial é como se fosse uma Olimpíada. Para quando chegar na Olimpíada, você está Quando com você mindset. chegar, você já está com todos esses testes que esses 3 anos te deu. Entendeu? Entendi. Caio, como que você conhece a NFL? Vamos chegar nessa parte. Poxa, essa história é boa. Meu pai, eu sempre gostei de todos os esportes, assistir e tal. Um dia, um sábado, ele joga um Correio Brasiliense. Você é de 91 também, né? Sou. Então, eu sou da época do jornal, né? Sim. Ele joga, todo sábado ele joga um jornal, amanhã vai ter um grande evento. Diz que dá mais ou menos 200 milhões de americanos assistem. Tal de Super Bowl. Que ano Você que é não isso? assiste, cara. Fevereiro de 2010. Tá. Saints e Colts. Por isso, por que eu torço pro Saints, né? Saints ganharam aquele jogo. E meu irmão tinha TV a cabo, TVzinha de tubo, lembro de domingo, assistir. Cara, e pra entender as regras, foi difícil. Aí eu comecei a entender que aquela linha amarela, quando passava, ela ia pra lá. Ganhava, mas Aí depois chance. ele ia assim, Everaldo Marques e o Paulo Antunes. E aí eles vão explicando também, que eles sabem que tem gente ali que é a primeira vez. Você tem 4 chances, mas as 3 primeiras, a 4ª usa pra chutar. Aí foi explicando assim, eu fui assistindo aquilo, sem entender nada. Quando tem o chute lá, ele não volta do intervalo, o Saints faz o... Ali que eu não entendi Buluf e todo mundo comemorando, eu falei, será que isso é ponto, cara? E eu lembro me marcou. E aí o Saints ganha. Eu falei, cara, eu gostei. Eu vou torcer pra esse time aí. E esse cara, o quarterback, aí entendi que ele sobe lá sozinho lá pra receber o troféu. Eu falei, cara, eu vou torcer pro Saints. Eu gostei desse cara, que é o Drew Brees, né? Eu gostei dele. Esse vai ser o meu time. Mas no outro lado era o Peyton Manning, só que eu não fazia nem ideia que ele era bom. E aí fui acompanhar. A partir dali eu comecei a acompanhar a NFL. Aí a pré-temporada, fui entender que tinha um draft, fui acompanhar. E aí você foi mergulhando. Fui mergulhando, e assim, meu inglês ruim, e aí ia lá, traduzia as páginas para ver, e foi nascendo essa paixão. Eu joguei futebol dos 6 aos 16 anos. Junto com o treino da marcha atlética, você ainda jogou futebol? Não, eu comecei a marchar de verdade com 16 anos. Eu ficava só fazendo teste, coisa do meu pai. Eu era apaixonado pelo futebol. Quando eu viro marchador, que é mais ou menos nessa época, eu estava proibido de jogar futebol. Eu machuquei algumas vezes, né? Tive uma lesão de menisco no joelho e os médicos achavam que foi o futebol. Lá em casa não podia falar que jogava futebol. E aquela paixão é igual um viciado, cara. Eu não podia assistir, ver meus amigos. Então a NFL ocupou um espaço, entendeu? De não consumir mais o futebol e ir pro futebol americano. E aí foi aí que eu fui mergulhando, cara. De acompanhar o futebol americano, seu esporte preferido hoje em dia? Como o meu esporte preferido. Não, e o Drew Brees, ele faz parte da minha história, assim, porque quando ele completa 30 anos, eu tô ali vendo as entrevistas, a forma como ele lidava, a ética de trabalho, primeiro a chegar, a forma de fazer, tudo sistemático, aquela coisa, as falas. Quando eu completo 30 anos, eu vou lá nele.
como é que o Drew Brees falava? Com essas crises, né? Como é que era? E aí ele foi agregando muito, aquela coisa de tô no meu auge, eu quero prolongar meu auge é na próxima temporada, todo aquele trabalho, ele arrebentando, né? Fazendo recorde de jardas por temporada. Então a minha paixão foi... Aí você vai entendendo. Aí ele vai decorando o nome de todos os quarterbacks, de todos os times. Depois você vai entendendo outras posições, que é essa parte complexa de formação. E foi aí que eu, com a necessidade de procurar alguém que falasse, que a gente quer consumir, tinha pouco, né? E aí foi quando eu encontro você. Eu lembro, eu te acompanho desde o começo, cara. Quando você falava que era o menino curte, adulto curte. Não, eu falava isso depois, quando eu dei uma amadurecida, tô com um pouco de cabelo branco agora. E aí falou, o cara tem minha idade, mas tá melhor, né? Atleta, tá? Eu tô com meus cabelos brancos aqui. Então eu te acompanho, acho que você é formado em Direito, formado né? em Direito. Então foi a hora que eu fui e gostava muito dos vídeos e tudo, aqueles do início, né? Com outro cenário, com outra coisa, depois você muda o cenário, vai indo, e eu gostava muito. E o futebol americano foi ocupando esse espaço, me picou o bichinho do futebol americano, entendeu? E aí fiquei doente mesmo. Você sabe que o cara... Né, Como faz pra acompanhar quando você tá, sei lá, no Japão, em Doha? Quando é o fuso horário, que é chato. Porque na Europa eu não consigo assistir quando eu tô lá. Que é tudo de madrugada, né? Mas o que acontece? A temporada, geralmente, esse ano o Mundial é em setembro, porque agosto é muito quente em Tóquio. O Mundial é em Tóquio. Tá. Então jogaram para setembro. Mas geralmente a Olimpíada foi 1º de agosto. Sim. Né? Amanhã dá 1 ano da medalha, por exemplo. Então acaba a temporada. Eu tô sempre de fora no início da temporada. Então eu pego aquele começo tudinho ali, assistindo. Aí eu posso, quando o Everaldo falava, dormia pros fracos, eu não tinha problema nenhum, porque eu tava de férias. Então eu assistia muito ali e fui me apaixonando. Teve alguma coisa, tirando essa parte que você contou das prateleiras, mas teve alguma coisa do futebol americano que você incorporou pra marcha atlética? Eu acho que... Parece meio aleatória essa pergunta, mas acho que você deve ter uma boa resposta. Eu gosto muito das entrevistas e daquele comentário, porque o americano tem outro estilo de... O brasileiro no futebol ele é meio boleiro, né? Você pode ser meio resenha, você pode ir pra noite. O americano é mais centradão, o americano ali, os que eu gosto, tinham esse perfil, né? Que é o do Brees, Peyton Manning, né? De decorar o playbook, de saber todas as jogadas, de estar botando gelo lá no pé e ouvindo as jogadas lá fora do campo. Todas essas coisas eu sempre gostei muito de acompanhar, de ter treinador de defesa, treinador ofensivo, treinador de wide receiver. Então, eu tenho 5 fisioterapeutas. Eu fui pegando isso. Não precisa de ter um, eu tenho que ter um trabalho para cada um. E eu fui procurando esses profissionais. Essa especialização mesmo. Especialização. Então, foi coisas que é da cultura do futebol americano, E né? você faz tipo um training camp depois que você volta de férias, assim? Tipo... Faço. Mas ele não é igual... Não é tão pesado. Não é tão pesado. Mas é para entrar em forma e fazer esse trabalho. Depois fica bem chatinho, porque tem muito volume nessa época. Muitos quilômetros, tem muita força. A gente não gosta de fazer muita força. Né? E aí a gente vai... Eu gosto de pegar muito o exemplo do por que tá dando certo, por que o cara não tá dando certo. É isso que eu gosto de usar. É porque aquele cara era o melhor running back e do nada desapareceu. Aí você vai entendendo qual é a vivência dele, ou por que esse cara é tão diferente. Tem um exemplo bom, por exemplo, que acho que vale para outros esportes. O declínio físico do Cam Newton, por exemplo, foi de... Como que eu posso traduzir isso em português? Overtraining. Ele treinava muito mais do que precisava, não tinha repouso necessário. Isso obviamente não é confirmado, mas existe uma teoria de que o declínio físico dele veio disso também. Teve lesão e tal, mas acho que os esportes eles podem conversar entre si. Eu acho legal isso, né? Infelizmente o Brasil ainda tem um pouco essa monocultura do futebol, que eu acho que está cada vez menos sendo só futebol. Eu amo futebol, assisto São Paulo e tal, mas eu acho que é legal a gente dar espaço para outros esportes. Então, por isso a gente sempre fez questão aqui no Além das Linhas de trazer atletas olímpicos. O William já veio aqui do judô, a Virna, a Malren, semana retrasada, um mês, sei lá. E estou muito feliz de você ter vindo também e da agenda ter conciliado, né? Desse jeito maravilhoso de ser vencido a prova, recorde sul-americano, hoje de manhã, 20 quilômetros na marcha. E aí eu estou te alugando aí há quase 1h30. Caio, para a gente encaminhar, eu sempre termino as nossas entrevistas fazendo uma prospecção. Que mensagem que você gostaria de assistir de você mesmo daqui 10 anos? Caramba! 2035, o que você não pode esquecer? O que você gostaria de ver você mesmo falando para o Caio de 2035? Eu já respondi muita pergunta nessa vida, mas essa aí é a primeira vez. Cara, daqui 10 anos, eu projetei muita coisa já, mas não até daqui 10 anos. Mas então vamos mudar? Pela primeira vez eu vou mudar essa pergunta. Daqui 5, o
que vai ter passado Los Angeles. Eu caio Você de vai assistir 2028, 29. Isso, vai assistir o que Vendo você vai falar isso aqui. agora. Isso. Espero que você tenha conseguido realizar todos os seus sonhos, junto com a sua família, em primeiro lugar. E você tenha conseguido ver até onde esse talento te leva. Não ter desperdiçado ele. E possa surpreender. Pode ter surpreendido o mundo aí, mesmo depois dos 33, 34, 35 anos, que a gente seja muito feliz. Mas quero que você saiba que, independente do resultado que você fez aí durante esses 5 anos, eu sou muito feliz de poder ter tido essa jornada toda e que vir lá na frente é um bônus, porque valeu a pena cada suor, cada lágrima, cada renúncia, e eu acredito que vai valer a pena ainda esse trabalho, esses sonhos que você tem feito até Los Angeles, que a gente possa fazer muitos resultados e muitos brasileiros felizes. Obrigado. Foi disparado uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer. Poxa, que bom. E que me deixou várias vezes emocionado. Fiquei muito feliz quando eu descobri que você acompanhava o meu trabalho. Eu lembro de contar para minha noiva, assim, você não tem ideia quem me acompanha, quem comentou no meu canal. Ela, quem? Eu falei, Caio Bonfim, lembra? A gente vem da medalha e tal. E ela também super acompanha a Olimpíada e tal. Eu fui fazer uma reportagem com o Nardini. Eu falei, eu sou... Ele me contou, é verdade, em Paris, ele mandou mensagem. Sou fã do CUT e outra coisa, eu sou membro do canal, não é só que eu sigo o canal. Aí eu vou mandar uma mensagem agora. Eu não sabia que ele tinha... O mais louco de tudo, de tantos simbolismos, é que no meu canal no YouTube sobre NFL, a gente tem um sistema de membros, cada mês que passa, muda o ícone. E você estava com um troféuzinho de prata, cara. Então, assim, eu olhei e falei, caramba, não é possível. Então, realmente... Não, e aí no primeiro programa que você gravou depois da medalha, você citou. Eu citei. Poxa, fiquei tão feliz. E você comentou lá, eu fiquei muito feliz de ter muito amor do público de futebol americano, que também colocou lá parabéns e tal, foi muito legal. Amanhã faz 1 ano da sua medalha. E que venham mais conquistas e que Los Angeles se arrebente também. Amém. E vai acontecer. E parabéns pelo ser humano que você é, pela pessoa de família mesmo que você é, e pela inspiração que você é, não só como atleta, mas como pessoa. Foi um prazer conversar com você e um prazer ainda maior saber que você acompanha o nosso trabalho e tudo mais. E a recíproca é verdadeira, porque eu acompanho o seu também, a gente já se segue. Qual é o seu Instagram para quem está assistindo seguir? Primeiro, obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um sonho realizado aqui. Eu gosto muito do seu trabalho, acompanho. Sucesso para você também, que você conquista as suas medalhas olímpicas, do seu trabalho. Falta uma de ouro pra gente. Vamos lá. O Super Bowl, no meu caso. A sua também vai rolar. Ano eu acho que você vai chegar longe. Meu Instagram é Caio Bonfim S. Então, quem quiser acompanhar, seguir, você vai estar me ajudando muito. Tem muita coisa legal, muito evento bacana para você acompanhar a marcha atlética, entender melhor. E os bastidores desse mundo também. É isso. Então, um privilégio estar aqui mesmo, coração. Bom, quando eu mandei para o Gui, a gente está há alguns meses tentando acertar a agenda, e que bom que deu certo. Caio, obrigado. Te espero mais vezes para contar mais histórias e mais realizações, com certeza. É isso. Até a próxima. Da minha parte, fizemos todo o estrago que podíamos.